Olá! Hoje a gente vai fazer um tour neste apartamento que a gente já veio aqui antes para fazer um diário de obra e hoje a gente vai mostrar o resultado final dele. E a maior característica desse apartamento é que a gente reutilizou muitas coisas que já era da cliente, que a gente traz essa memória afetiva, né? Mas também porque ela queria reutilizar e fazer o menor investimento possível na marcenaria e nos itens de decoração. Meu nome é Catiele Kuzak, eu sou arquiteta e agora a gente vai começar o tour. Esse apartamento aqui é um apartamento de 2 dormitórios, sendo que um é suíte, banheiro social, né? E a gente tem aqui cozinha, sala, tudo junto. E essa parte inicial, a gente começou com hall de entrada. Uma coisa que vocês vão escutar bastante nesse vídeo é: estamos reutilizando, era da cliente. Então eu quero mostrar para vocês que algumas coisas a gente utilizou como elas eram e algumas a gente deu uma repaginada. A primeira coisa que a gente usou como era esse espelho. Esse espelho é um espelho muito legal porque ele é bem atemporal. Apesar de ter essa moldura um pouco mais rústica, robusta, ele é um branquinho e ele tem esses acabamentos pátina que a gente chama, que é uma pintura meio gasta e acaba que nunca sai de moda. Então ele é um espelho super bom e ele encaixou perfeitamente aqui na parede. A gente sempre gosta de botar um espelho no hall de entrada, então ficou perfeito. Desse lado de cá, a gente fez o hall de entrada. O que a gente fez, né? O lugarzinho recuado, ou enfim, espaço para chaves, né? Eu sempre gosto de ter um espaço para chaves ou uma gavetinha. No caso dela, ela preferiu deixar assim. A gente trouxe esse nicho que é para botar guarda-chuva, sombrinhas, essas coisas, que é bem importante. Como a gente tá na Serra Gaúcha, bem importante, eu não comentei, esse apartamento é na Serra Gaúcha. Então, aqui tem bastante chuva, garoa e tudo mais, então a gente fez esse espacinho para os guarda-chuvas. Aqui, o nosso assento que a gente sempre gosta de fazer para a pessoa trocar de calçado, com as portinhas aqui para armazenar os calçados, né? E daí aqui também, os ganchos de parede que eu sempre gosto de fazer, também já era da cliente. Esse aqui, a gente vai colocando fotos durante o vídeo, que a gente tem tudo fotos de como eles eram antes. Ele era todo branquinho, se eu não me engano. A gente trouxe essa cor aqui, que como tudo já tá clarinho no hall, a gente tá contrapondo com essas cores, porque vocês vão reparar que o resto do apartamento a gente foi nos amadeirados e nos tons pretos. Aqui até no projeto inicial a gente tinha um círculo cortadinho e a folhagem era dentro. Essa cliente, ela gosta muito de folhagens secas e tudo mais, ela pediu pra mim que ela queria só uma base e colocar em cima o vaso de folhagens secas. E aí, pra concluir esse hall de entrada, a gente fez esse processo aqui, que são arandelas. Para quem não conhece, essas arandelas, inclusive, elas podem ser usadas em áreas externas. Elas são uma das menorzinhas que tem, branquinha, e a gente resolveu trazer esse jogo, assim, essa brincadeira, para trazer uma dinâmica diferente e também a gente pode deixar só elas acesas de noite e vir aquela luz indireta pro ambiente todo. Depois daqui para cá, a gente já começa com o espaço de sala de jantar e sala de estar. A gente trouxe os espelhos para dar essa amplitude, a gente consegue enxergar a cozinha através dos espelhos, enfim, para dar também essa movimentada no ambiente. E mantivemos ele no tom clarinho, porque vocês vão começar a reparar agora que daqui para cá começa tudo a vir com bastante cor, tá? Então eu vou vir daqui, depois eu vou para a cozinha. Cristaleira também já era da cliente, mas essa cristaleira ela era branquinha, com aqueles puxadores mais antigos. O que a gente fez? A gente trouxe esse tom. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo os nomes das cores, eu não lembro elas agora de cor, mas é alguma coisa de verão essa aqui. E aí a gente trouxe os puxadores pretos, que traz essa modernidade e também vai trazer ligação com a cozinha, que a gente utilizou esse mesmo conceito de trazer alguns pontos pretinhos para trazer a modernidade. Como a maioria dos itens dela são itens mais retrôs, são itens mais antigos, porque era da mãe dela, a gente resolveu trazer alguns pontos de modernidade, que nem a gente fala. Então, eu sempre vou mostrar isso para vocês no vídeo, o que a gente está contrapondo. Essa cristaleira a gente trouxe nessa cor mais viva, ela é bem parecida com a cor do nosso corredor, que a gente também usou aquele color block, depois eu vou mostrar para vocês. E daí aqui, o que a gente fez? O painel é novo, então a gente fez ele marcenaria nova, mas a gente resolveu trazer ele nesse tom bem clean, que era um pedido da cliente, e também sempre com a iluminação. A gente brinca bastante com a iluminação nos projetos, né? Porque é uma das formas mais fáceis e mais confortáveis de trazer atmosferas diferentes. Aqui a gente colocou o calefator. Eu tinha dito no diário de obra lá que o calefator ele substitui super bem uma lareira, ele ocupa bem pouco espaço. Agora com tudo pronto, vocês conseguem ver como ele é pequenininho, ele é bem pequenininho, ó, e ele realmente aquece bastante o ambiente.
A gente tem que ter aquele cuidado de botar a pedra embaixo, né? Porque ele pode aquecer, sim. E esses distanciamentos são distanciamentos de segurança também, porque, digamos assim, a parte ruim do calefator é que ele aquece em volta. Então, quem tem filho muito pequeno, ou tem cachorrinho, enfim, que não consegue ainda seguir algumas regras, eu não indico que tenha um calefator. Aqui a gente veio com painel de TV, então a gente trouxe ele mais clean. E aqui também a gente desenhou esse sofá, que era um pedido da cliente. Ele pode ver que ele tem uns formatos bem quadrados, ele tem essas costuras bem marcadas, que era um pedido da cliente. Ele abre, ele fica super grande. E aqui o tapete, esse puff também era dela, né? Ela gosta bastante de usar cor, então a gente brincou bastante com as cores nesse apartamento aqui. Aqui a gente ainda não colocou cortina, algumas coisinhas ainda estão por finalizar, porque tem uma coisa bem importante também. Essa cliente, ela usa o apartamento nos finais de semana, mas ela também coloca ele para locação. Então, alguns cuidados a gente teve que ter por causa da locação, por causa das pessoas que vão estar aqui. Então, a gente tem algumas alterações no apartamento que a gente faz para prevalecer o bom gosto, porém a funcionalidade. Eu vou começar explicando um pouco sobre a cozinha, depois eu vou explicar sobre a mesa de jantar. A gente resolveu fazer a cozinha com essa península, porque a pessoa que está cozinhando aqui, está usando fogão, consegue conversar com o pessoal que está no jantar, na sala, tem essa visão ampla de todo o apartamento. E a gente aproveitou a parede da churrasqueira. Em outros vídeos a gente mostrou isso e o pessoal achou um pouco estranho, mas aqui no Rio Grande do Sul é extremamente comum ter churrasqueiras dentro de cozinha. Inclusive vira quase uma exigência aí do pessoal ter churrasqueira dentro da cozinha. Então aqui a gente trouxe a península, onde a gente resolveu trazer o fogão cooktop. Isso é uma dica que eu vou dar. Se vai fazer um apartamento para locação, e eu particularmente adoro para o dia a dia também, eu sempre prefiro os cooktops em inox. Eles são menos perigosos, porque eles não quebram, né? E esse metalzinho aqui, ó, ele é um ferro realmente super pesado, lembra muito aqueles fogões antigos, diferente dos cooktops hoje, que eles são boca por boca, aquele mais de vidrinho, assim, de metal, e a panela pode cair para os lados, e eles são, assim, descartáveis, eles duram 1 ano, e além disso, pode arranhar o vidro, pode quebrar o vidro. Então, eu sempre indico para os meus clientes usar o cooktop de inox. Para ela, então, que vai locar, é muito melhor. Então, a gente usou a coifa de ilha, e daí eu quero mostrar aqui todo esse armário da península que a gente fez. A gente optou por usar esse tom azul bem clarinho na cozinha. De novo, né? Usando um pouquinho nas cores. E porque a gente gosta de brincar um pouco com as cores. E nesse apartamento aqui a gente teve totalmente carta branca. Então a gente gostou de trazer esse conceito bem colorido. O que a gente fez para contrapor, né? A gente trouxe a pedra branca, todo branquinho, eletro branco, tudo branquinho, para ficar mais clean. Mas aí a gente traz um pouco mais de personalidade através dos puxadores, dos metais pretos. E uma coisa que eu quero mostrar desse lado aqui, o que a gente aproveitou? A gente não tem muito armário aqui, aqui a gente usou todas as gavetas com os divisores de talheres aqui em MDF, que eu sempre gosto de fazer, ó. A gente fez todo ele de gavetas que fica mais prático, e aqui a gente tá usando esse sistema porque, assim, esses clientes, eles não usam forno e micro-ondas no dia a dia. Então o que a gente fez? A gente escondeu eles aqui e a gente usou o sistema de portas que tu coloca pra dentro. Então ele fica ali escondidinho, para quem vai alugar, né? Usa aqui, precisa usar o forno e micro-ondas, mas no dia a dia não fica esteticamente sendo visto e também não fica sujando de gordura, de pó. Então a gente resolveu deixar aqui fechadinho. Do lado de cá, a gente deixou ele bem clean mesmo. Uma cuba maior, as portas aqui, lixeira embutida, que a gente sempre gosta de colocar, que traz a praticidade. E deixamos toda a pedra aqui rebaixada para toda ela ser a parte de lavar a louça. E a gente trouxe os detalhes no preto de novo. Nosso nicho iluminado, aqui essas decorações são bem restritas à cliente, assim, é uma coisa dela, de memória afetiva dela. Então ela decorou todo esse nicho com a memória afetiva dela. E aqui já dá para mostrar para vocês como a gente tem essa função aqui no sul, de que quase sempre a gente tem churrasqueira na cozinha. A gente sempre gosta de fazer uma tampa assim, porque o que acontece? Quando tu faz uma tampa, deixa eu tentar tirar aqui, ela é mais pesadinha, ó, é toda a churrasqueira ali. Por quê? Vou dar um exemplo, quando tem temporal, ventania, entra assim, vento por aqui. E também acontece, já aconteceu em clientes minhas,
de entrar passarinho, outra coisa por esse buraco e acabar entrando dentro dos apartamentos. Então a gente sempre gosta de fechar, e também porque, apesar de ter lá a sucção, tudo às vezes fica um cheirinho de carvão, a gente gosta de fechar. E aqui também ele sempre deixa esse nicho aqui embaixo, a gente gosta de fazer a gaveta para botar carvão, botar espeto, se for o caso, a gente sempre gosta de colocar aqui. E daí aqui, eu quero mostrar, essa parede termina na lavanderia. Essa cliente estava muito preocupada com a quantidade de armários, que ela achava pouco. Então o que a gente fez? A gente trouxe todo esse espaço, ó, deixa eu mostrar aqui dentro, ó, tudo de prateleiras, que a gente pode usar para louças, para alimentos, condimentos e tudo mais. Aqui a gente fez uma adega. E aqui, como eu comentei, né, ela tá usando para alugar também, alguns armários a gente colocou chave, porque são os itens pessoais dela, que ela não quer que as pessoas da locação usem, então a gente usou. Aí como a gente veio aqui, deixa eu ligar a luz, a gente tem aqui os armários da lavanderia. Para dividir eles, para aproveitar aquela viga ali de cima, a gente trouxe esses nichos decorativos, a cliente ainda não colocou, tem umas coisinhas da obra ainda. Trouxemos chave de novo para esse armário aqui e finalizamos com um tanque e o nosso armário, que a gente sempre gosta de fazer com as portas ripadas, para o aquecedor, né? Que daí o aquecedor respira, mas ele fica tapadinho. Neste caso aqui, como é para aluguel e tudo mais, ela não usa tanto o apartamento, a gente não colocou lava-roupa, porque daí ela manda na lavanderia, enfim, a gente ganha mais espaços de armários. E aí agora para mostrar a mesa, o que a gente fez? Esse apartamento, ele é um apartamento bom, de tamanho bom, mas se a gente for separar uma mesa de jantar e botar em outro lugar, reparem que não ia ter muito espaço. Então qual foi a ideia? A gente grudar a mesa na península. Se eu vou fazer uma mesa quadrada, cria quinas, ocupa muito espaço, então a gente resolveu fazer essa mesa meia-lua, que a gente chama. A gente trouxe o mesmo acabamento que tem no painel da sala, que ele imita essa pedra, assim. Ela é bem espessa. E o pezinho dela, deixa eu tirar aqui uma cadeira, ó, a gente fez ele redondo todo ripadinho. Então, apesar de ser uma forma orgânica, apesar de ser uma cor clarinha, a gente traz esse conforto através da forma orgânica, através do ripadinho, e a cor que a gente deixou foi para as cadeiras. As cadeiras já eram da cliente, a gente reformou todas elas, a gente vai botar uma foto aqui também de como que ela era. A gente lixou, pintou e colocamos o tecido igual o tecido do sofá. Então a gente tenta, né, fazer ligação de tudo para deixar mais confortável o ambiente. E aí, para concluir esse jantar que a gente adora, a gente trouxe essas luminárias, uma composição de 5 tamanhos, né? Na realidade são 3 tamanhos de 5 itens, e todo no tom de preto, tá toda essa modernidade, mais contemporaneidade para o apartamento. Como ele já tem esses itens que a gente está indo entre o novo e o reuso, a gente escolhe nos detalhes para ficar igual à cozinha. Aqui a gente já tem um corredor de acesso para os quartos e para o banheiro. A gente trouxe aquele nosso conceito que a gente adora, que é o color block. Então a gente trouxe ele todo da mesma cor, inclusive as portas. Traz toda uma personalidade para o ambiente. E reparem que a cor é muito parecida com a da cristaleira. Por isso que a gente pintou a cristaleira naquele tom. Aqui é uma tela, que já era da cliente também, que ela pediu para utilizar. E super combinou com o ambiente, né? Que vem esses tons aqui alaranjados, os tons azuis que a gente tem aqui do lado da cozinha. E aqui, só para colocar, a gente tinha pensado em pintar aqui da mesma cor, mas a gente acabou definindo para colocar uma outra tela que ela quer colocar aqui. Então ela vai trazer na próxima viagem dela para cá. E aqui eu vou começar mostrando o primeiro quarto para vocês, que é o quarto de solteiro. Esse quarto aqui é o quarto da filha dela, mas que também vai ser usado para locação. O que acontece? Aqui a gente usou bastante nas cores. Por quê? Ela não abria mão de usar 2 itens nesse quarto que já era dela. O primeiro é essa cômodazinha de gavetinhas, né, que foi pintado, feito pela mãe dela. Então, uma memória afetiva para ela, assim, ela queria usar muito ele em algum lugar. E a gente trouxe o terracota para cabeceira. É um MDF, né, mas a gente trouxe o terracota, e eu vou mostrar por quê, porque ele compõe super bem com o roupeiro que a gente tem do outro lado. Do lado de cá, as explicações do porquê das cores. Esse roupeiro aqui era um roupeiro que ela queria usar muito, aqueles bem antigos e tudo mais. Ele era azul, se eu não me engano, a gente vai colocar uma foto aqui também. E como ela quis trazer pro quarto, eu achei que o azul ia ser uma cor muito fria pro quarto. Porque o azul, ele traz essa sensação de ser algo mais rígido, mais frio. Então eu sugeri que a gente mandasse laquear ele em verde. A gente pintou as ferragens e colocamos puxador preto, como tudo que a gente fez no apartamento. E aí, para trazer essa ligação com ele, né, a gente trouxe esse armário aqui em volta que ela tinha me pedido para guardar, porque acaba que esse roupeiro ele é pequenininho, né? Então a gente trouxe para embutir, e aí sim eu trouxe o verde nas cavas. E aí, para trazer um pouco de cor e não ficar só esse roupeiro aqui colorido,
sugeri que a gente fizesse uma bancadinha para a filha dela aqui. Aqui tem um espaço, um encosto para os livros, né? O puffzinho dela ali, o banquinho dela que ela usa. E essas gavetas, que eu super gosto de fazer para quarto de criança, ó, que elas são com rodinha. Por quê? A criança guarda os brinquedos aqui, pode levar lá para a sala, brincar e trazer de volta para cá. Leva todas as rodinhas, né? Então eu trouxe o terracota, tanto na bancada quanto na cabeceira, para contrapor um pouquinho com esse verde e trazer bastante personalidade. E daí aqui a gente aproveitou o espaço que sobrou para botar o espelho do quarto. Então fica um espelho de corpo inteiro, que é super importante a gente ter, e não tá refletindo a cama também, que a gente sempre evita que o espelho possa refletir a cama. Aqui eu vou mostrar o banheiro social, que ele é bem clean na realidade, bem prático. A gente resolveu trazer o mesmo conceito da cozinha, porque ele também é um banheiro usado como lavabo, né? Então a gente trouxe o azul para marcenaria, o branco para pedra, exatamente como tá lá na cozinha. A única diferença é que aqui a gente usou portas com cava, né, para não ter puxador, já que ele é pouco profundo, ter na circulação, evitar o puxador, e que também ela pediu para colocar chaves. O espelhão inteiro para ampliar mais o banheiro, né, a iluminação ali pontual para poder usar para maquiagem. E aqui tudo a gente resolveu manter no inox, cromadinho, para ficar bem o padrão também, como estava na construtora, e ficar o máximo clean possível. O que foi? Aqui agora eu vou mostrar para vocês a suíte principal do apartamento, a qual a gente trouxe também uma proposta. Deixa eu ligar aqui as luzes. Olha, eu acertando. Depois eu quero falar sobre iluminação, isso é bem importante. Esse quarto aqui a gente resolveu trazer nos tons mais crus, né, porque é o gosto mais da cliente. E de novo, né, todos os detalhes no preto, como tudo que a gente fez no apartamento. Então, para começar aqui pela cabeceira, que eu acho que é um pouquinho mais curta a explicação, vocês vão reparar que ainda tem as fiações aqui, porque a cliente ainda está decidindo sobre as arandelas, se ela vai querer qual modelo, enfim. Mas o que a gente trouxe? A gente trouxe um MDF, que esse aqui é um MDF, que imita uma pedra natural. Fica super bonito, ele tem textura realmente de uma pedra, é bem gostoso de passar a mão. Do lado de cá, a gente trouxe uma bancada, que de novo, como eles fazem bastante home office, né? Ela precisava de uma bancada para botar notebook e trabalhar. Essa cadeira é uma cadeira também da memória afetiva dela, que ela quis muito trazer. E ficou bom porque ela coube bem embaixo da bancada. Como essa circulação aqui não é 100% confortável, né? Eu acho que a cadeira é um dos pontos bem importantes pra gente cuidar. Depois aqui a gente aproveitou ainda o armário, de novo, com aquele revestimento que imita a palhinha, né? E por que, né? Por que não usar a palhinha? Uma, porque o custo é bem mais alto. E outra, porque a palhinha, ela tem que ter um cuidado, assim, porque ela suja, ela pega pó e tudo mais. Como ele fica na circulação e vai ser um apartamento que vai ser alugado, a gente tem que, pode manter o conceito, porém trazer uma coisa mais prática e mais usual para o dia a dia. As telas aqui também, telas que ela escolheu. E aqui tem o roupeiro, que de novo, né, a gente trouxe o detalhe. Esse puxador a gente desenhou e foi feito e pintadinho, porque a gente queria muito um puxador assim, fininho, e que pudesse transpassar depois lá na porta, né? Então a gente desenhou e os meninos executaram. E aqui dentro eu quero mostrar, ó, o que a gente fez. O espaço para o pessoal usar o roupeiro, as gavetas, porém na parte de cima a gente botou portas com chave. Aí ela consegue deixar aqui algumas roupas que ela quer usar, ela consegue deixar a roupa de cama dela guardada, enfim, não precisa abrir para todos os clientes. E desse lado de cá, ela pediu chave com tudo daí para deixar todas as coisas dela. E aqui de novo, né, a gente trouxe o espelho, ele tem essa forma orgânica aqui, pretinho, mas também refletindo só os pés da cama, nunca refletindo o rosto, enfim, o corpo inteiro da pessoa, porque é muito ruim. A iluminação é um dos pontos que eu mais cuido no projeto, porque eu acho bem importante que a gente consiga criar atmosferas diferentes no mesmo ambiente, e a gente consegue isso com muita facilidade, pensando bem na iluminação. Vou mostrar para vocês aqui agora, ó, fechei as janelas. E olha só, o quarto ele é super claro, né? Ele é super bom, é uma iluminação quente, não é uma iluminação fria, a gente nunca usa iluminação fria, mas eu quero apagar todas e mostrar pra vocês as atmosferas que a gente pode criar. Ó, eu sempre gosto de colocar também independentes, então a gente pode ter só o cortineiro ligado, aí fica bem essa iluminação de noite, de descanso. A gente pode ligar somente essa do meio, que é a mais forte, né? Que é bem para o uso assim do quarto. A gente pode ligar só os spots lá, pessoa que gosta de trabalhar um pouquinho mais meia luz, final do dia que tá cansado, é legal meia luz. E a gente traz também pra frente dos roupeiros aqui, a pessoa quer usar, não precisa ligar aqui no olho de quem tá na cama.
E aí tu pode ir brincando, né? Tu pode, não, quero quarto bem claro que eu vou trabalhar e a pessoa aqui tá usando o roupeiro. Quero quarto, uma iluminaçãozinha mais tranquila, a gente já coloca aqui, ó. Também pode ficar uma iluminação tranquila, mas não tão escuro. Porque se a gente apaga aqui, ele fica bem escurinho, bem meia luz. Isso que a gente tá com a porta aberta aqui do corredor com luz. Ele fica bem mais do que isso. Então isso eu acho sempre bem importante a gente cuidar e sempre deixar em circuitos diferentes para ligar de forma diferente. E aqui agora eu quero mostrar o banheiro para vocês. Aqui é o banheiro da suíte, que também a gente também usa bastante iluminação diferente. O que acontece? Esse banheiro aqui, ele é um banheiro bem pequeno. E ele é um banheiro que a gente tem um problema que quando eu recebi a planta eu não acreditei, só acreditei quando eu entrei aqui. A janela tá nessa parede aqui, uma janela pequenininha, mas tem uma janela de circulação natural. Só que é uma janela que ela fica, ou tu teria uma pia muito curtinha, ou então ficaria ruim botar aquele armário que a gente gosta de botar, de espelho, de espaço e tudo mais, porque essa função aqui, ó, esse espaço aqui é muito curto também. Para eu botar aquele armário que tem porta de espelho para guardar cosmético, eu preciso de profundidade, então eu não poderia fazer aqui. Então aqui a solução foi, que eu pensei, botar um espelho inteiro, que nem a gente fez assim, cortado aqui com a janela no meio, porque querendo ou não, ele atrapalha um pouco a tua visão e tu entende que de fato o banheiro é bem grande. A cuba de apoio, e aqui a gente trouxe de novo esse armário com chaves que ela queria, a gente trouxe essa cava um pouquinho diferente para o armário para trazer um pouquinho mais de personalidade, na mesma cor que a gente está usando a marcenaria no quarto. Então, de novo, ele ficou bem clean. E aqui a gente também pode criar iluminação. Ó. Se eu desligar os spots principais, a gente fica com essa iluminação bem ambiente, que é super gostosa para tomar banho. E também eu posso desligar o espelho e deixar só, mas olha como perde o charminho do banheiro. A iluminação indireta, ela traz muito charme, muito conforto e essa sensação dele ser mais amplo. Então, estamos concluindo o tour desse apartamento aqui de 2 dormitórios, sendo que um é suíte no Serra Gaúcha. E eu quis mostrar um pouco para vocês de como, de fato, a gente pode, sim, reutilizar muitas das coisas que vocês têm em casa, que o cliente tem em casa, que a gente pode usar elas originais, como o espelho da entrada, que a gente pode repaginar com uma cristaleira, e que, principalmente, né, a gente pode trazer uma linguagem para o projeto que fica harmônico, né? Essa parte aqui, talvez, é uma das que mais vai ficar nítido e bem explicado para vocês, que a gente consegue, sim, trazer cadeiras mais retrôs, com um tecido readaptado, com uma luminária mais moderna, enfim, e trazer esse conceito do novo para um apartamento mesmo, a gente utilizando itens um pouquinho mais antigos, mas que eu acho que faz todo sentido, né? Traz memória afetiva. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente trabalha é trazer a memória afetiva nos projetos, trazer o conforto, trazer a receptividade do cliente abrir a porta e sempre se sentir bem. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e até o próximo vídeo.